Amigos do YouTube, eu me chamo Luiz Eugênio e estamos chegando com mais um programa Vitrine dos Quadrinhos. No programa de hoje, nós vamos conversar sobre Tex, que tradicionalmente nos acompanha em todos os programas. E vamos conversar também sobre Dylan Dog, o detetive do pesadelo, um personagem de terror da editora Bonelli. Tex e Dylan Dog são provavelmente os dois personagens de maior sucesso atualmente na Sergio Bonelli Editore, lá na Itália. O Vitrine dos Quadrinhos também está no Instagram. Não esqueçam de nos seguir no Instagram. Lá eu publico informações a respeito das campanhas do cartaz, de lançamentos, de promoções, pré-vendas, em suma, informações das publicações referentes aos personagens da editora Bonelli aqui no Brasil. Se você gostar do vídeo, curta o vídeo, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal e não se esqueça de apertar o sininho para receber todas as notificações dos nossos vídeos. Fiquem com a abertura e eu retorno na sequência para conversar sobre um personagem. No programa de Tex de hoje, nós vamos conversar sobre dois pontos. Primeiro, vamos falar um pouco dos seus criadores, Gianluigi Bonelli e Aurelio Galeppini, conhecido como Galep. E depois vamos conversar sobre a série italiana de Tex, Romance a Fumetti, que aqui no Brasil se chama Tex Graphic Novel. Inicialmente vamos conversar sobre Gianluigi Bonelli. Gianluigi Bonelli nasceu em 1908 e faleceu em 2001. Escreveu histórias para vários personagens. Em 1948, foi ele que idealizou a primeira história de Tex e o Totem Misterioso. Mesmo depois do Tex, ele ainda continuou fazendo algumas outras publicações de alguns outros personagens. Mas ele conseguiu fazer praticamente todas as histórias, os roteiros, de todas as histórias de Tex até meados dos anos 80 do século passado. Então, esse foi Gianluigi Bonelli. Quem foi o desenhista? Quem foi o criador gráfico de Tex? Aurelio Galeppini. Aurelio Galeppini começou a desenhar histórias em quadrinhos em 1936. Durante a guerra, ele se dedicou à pintura e a ensinar desenho, porque naquela época tinha uma censura muito grande lá na Itália. Então ficava complicado fazer histórias em quadrinho, tinham dificuldade de passar pela censura, então ele acabou se dedicando só a isso. Em 1948, desenhou a primeira história de Tex. E logo depois, com sucesso, ele se viu na necessidade de praticamente se dedicar só a Tex. Ele desenhou mais de 150 histórias, inclusive todas as capas do Tex mensal até o número 400. O Galep só parou de desenhar as capas de Tex porque morreu. Senão era capaz de continuar ainda por um bom tempo. Bem, agora nós vamos conversar sobre o Romance a Fumetti, essa série de Tex na Itália. Então eu aqui trouxe alguns para mostrar. O primeiro, vocês podem observar, é uma capa dura. Vocês podem ver que os gráficos, os desenhos, são bem diferentes do padrão utilizado pelo Tex tradicionalmente. Além de ser colorida, que é um outro ponto de diferenciação. Vocês podem observar. Então eu tenho também aqui o número 1 da brasileira. Esse é o número 1 italiano, esse é o número 1 brasileiro. Infelizmente, a editora não fez capa dura, fez capa cartão, e é um pouco menor, como vocês podem observar. Essa série nasceu em 2015 lá na Itália. Aqui chegou em 2016, rapidamente. Hoje já foram publicadas 10, a próxima será a 11ª lá na Itália, e aqui já foram publicadas 8. Só não foram publicadas 2. Por quê? Eu até tenho aqui também as que não foram. Essa aqui é originalmente da Itália. E você pode observar que essa história, essa publicação, ela na verdade era uma publicação da série normal, colorido, e que foi adaptado para o Tex
Romance Fumete. Vamos pedir licença, porque hoje nós tivemos uma visita aqui. Vamos pedir licença e vamos continuar com o nosso programa. Vocês podem observar que é um texto com desenho tradicional que eles colocaram como um romance a fumete. Então, a Mitos não trouxe essa publicação aqui para o Brasil. Como essa outra também, que foi a mesma coisa. Inclusive, essa aqui, vocês podem observar que foi feito pelo Jean-Louis Bonelli, o roteiro. Então, quando essa série foi lançada, o Jean-Louis Bonelli já tinha falecido. Então, foi uma adaptação da coleção tradicional para cá. Voltando aqui só mais um pouquinho, essa aqui, que foi uma das também que foi aproveitada, né? Foram duas. Foi desenhada pelo Carpino, que também já havia falecido quando do lançamento desta série. Bem, fiquem com mais algumas imagens e eu retorno para conversar sobre Dylan Dog. Agora nós vamos conversar sobre Dylan Dog, criado por Tiziano Scavi em 1986. Tiziano era jornalista e escritor e criou esse personagem de terror para a editora Bonelli. Dylan Dog tem diversas séries e fez um sucesso rapidamente lá na Itália também. Quem é o companheiro normal de histórias do Dylan Dog? É o Groucho, que não tem muita participação. É um personagem meio trapalhão, que leva um humor para as histórias. Dizem que a função do Groucho é justamente essa, levar um equilíbrio com humor dentro das histórias de terror do Dylan Dog. Levar um equilíbrio. Existem várias e várias séries na Itália, então eu separei algumas só para comentar um pouco sobre este personagem. A série mensal já ultrapassou o número 400, tá? Mas temos várias outras. Por exemplo, com mais de 30 publicações nós temos Max Dylan Dog, Speciale Dylan Dog. E com mais de 20 nós podemos citar Dylan Dog Gigante e Dylan Dog Magazine, que também tem várias publicações. Como se deu a história de Dylan Dog aqui no Brasil? A primeira editora que publicou Dylan Dog aqui no Brasil foi a editora Record, em 1991. Publicou 11 histórias deste personagem, na sua série normal aqui da Record. E tivemos 2 especiais. Um deles, inclusive, com a participação, um crossover de Dylan Dog e Martin Mystery. Tá? Depois disso, quem publicou Dylan Dog aqui no Brasil foi a Conrad. Publicou 6 histórias que fizeram parte de uma minissérie que foi publicada nos Estados Unidos. Então essa publicação foi baseada nessa minissérie lá, inclusive parece que com as mesmas capas que foram adotadas lá nos Estados Unidos. Depois foi a Mitos, que continuou, teve uma publicação, e depois desistiu. Aí passou para a editora Lorenzi. Parece que aí foi o salto realmente do Dylan Dog aqui no Brasil. Essa nova editora resolveu publicar o Dylan Dog não em formatinho, mas naquele formato italiano um pouco maior e de melhor qualidade. E aí começou a ter um certo sucesso. A Mitos, no ano seguinte, recuperou. A Lorenzi foi em 2017. No ano seguinte, a Mitos recuperou os direitos de Dylan Dog e agora está publicando já com um sucesso relativo. Já tem 2 séries mensais normais de Tex e tem também o Tex Graphic Novel. Desculpe, de Dylan Dog tem 2 séries mensais e tem uma série Graphic Novel. E tem também agora o Almanaque do Pesadelo, que deve ser anual, trazendo outras e outras histórias do personagem. Esse primeiro, inclusive, vem com 8 histórias do personagem. Uma grande publicação. Bom, pessoal, o que eu tinha para conversar sobre Dylan Dog era isto. Fiquem com mais algumas imagens e eu retorno para o encerramento do programa. Agora, no encerramento, nós conversamos sobre as campanhas do cartaz. Nós temos campanhas do cartaz da editora Red Dragon Publish.
Nós temos 2 campanhas lá, Lucas e Gea. Da editora Grafite, nós temos 3 campanhas, Nathan Never Gigante, UT e Lex Weber. Não temos atualmente nenhuma campanha da editora 85. E eu lembro também a campanha do livro Cowboy, do grande Pedro Mauro, que também tem o nosso apoio e que a gente também pede ajuda de quem assiste esse programa para o seu livro. Bom, pessoal, o que eu tinha para conversar com vocês sobre neste programa era isto. Fico só agradecimento aos sites das editoras, ao site Guia dos Quadrinhos, onde sempre pegamos muitas informações para trazer para vocês. Então fico com muito obrigado e até o próximo programa.